Bom dia a todos, mais uma vez bem-vindos às reuniões clínicas da Medicina Esportiva, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Eu sou Paulo Zeles, hoje eu vou receber aqui a doutora Karina Levi, de Resende, vai falar um pouquinho sobre lesões no esporte, na criança e no adolescente. Eu lembro a todos que essas reuniões elas são gravadas, esse material é da Medicina Esportiva Unifesp, ele fica disponível no canal do YouTube da Medicina Esportiva Unifesp. Então, se alguém tiver alguma restrição com relação a gravação e exposição do conteúdo, peço que não participe da aula, que esse é um material considerado da medicina esportiva. A Karina é ortopedista de formação, cirurgia de ombro e cotovelo, médica do esporte. Tive o prazer de fazer a nossa especialização em traumatologia do esporte em 2008 com ela, trabalhar junto com ela na seleção de basquete. Trabalhamos, acho que, dois anos juntos, 2008, 3 anos, 2008, 2009 e 2010. Além de ser uma excelente profissional, uma pessoa muito querida, amiga de clube, de trabalho, de congressos, né, Karine? Então é uma honra ter você aqui realmente apresentando. Que eu peço que você complemente seu currículo, só dê mais algum detalhe se tiver da sua formação que você julgar pertinente. Bem-vinda, fique à vontade. Uma última só informação, esse serviço coordenado pelo professor Alberto Cocchini, professor Beno, professor Andreoli. Às terças-feiras nem sempre eles conseguem participar, porque é o dia nosso de reuniões administrativas na Unifesp, então aqui eu, em nome dos três, saúdo a todos e agradeço a presença de todos. Agora sim, bem-vinda, Karina, fique à vontade. Obrigada, Paulo. Bom dia. Só para complementar, eu sou preceptora do ambulatório de medicina esportiva da criança e do adolescente da medicina esportiva e do SET, e vocês vão passar com a gente em alguns momentos na residência, e aí vocês vão ver bem como que é esse acompanhamento das crianças e adolescentes atletas, que é muito interessante, e vocês devem aproveitar bem, porque são poucos ambulatórios que a gente tem desse tipo, até em São Paulo, né, que imagina no Brasil inteiro, né. E para complementar, é só dizer que eu sempre fui da Escola Paulista, fiz minha residência, fiz minha especialização com o Paulo, né, na ortopedia e traumatologia esportiva. Depois eu fiz cirurgia de ombro e cotovelo com o Beno, o Dr. Beno, o Alberto e o Andreoli, também como especialização. E agora eu estou fazendo um mestrado também na medicina esportiva. Bom, vamos começar. Então, a gente vai falar sobre lesões do esporte na criança e adolescente. Aqui. É importante a gente lembrar que a participação esportiva é a maior causa de dor e lesão na criança e no adolescente. A maioria das lesões, 50%, são lesões por sobrecarga. No caso das meninas, 63% e nos meninos, 40%. 17,3% dos atletas pré-elite de atletismo sofrem lesão e abandonam o esporte antes dos 18 anos. Isso é retirado de artigos publicados, né, todos esses dados. As meninas têm 3 vezes maior incidência de síndrome patelofemoral e os meninos têm 2 vezes maior incidência de osteocondrite dissecante no joelho. Lesão de LCA tem uma incidência muito semelhante nas meninas e nos meninos. Então, em torno de 10% nos meninos e nas meninas 8,9%. São dados interessantes para a gente começar a entender como é que funciona nessa faixa etária e lembrar que que a criança não é um mini adulto, né? Tem particularidades e é muito importante o médico do esporte saber lembrar que tem essas particularidades, não precisa saber os detalhes, como o tratamento cirúrgico, mas é importantíssimo a gente saber lidar com esses atletas. Então, para falar em adaptação, como é que funciona? A maturação biológica gera diferentes respostas metabólicas e diferentes respostas fisiológicas de acordo com cada idade. Isso leva a limites de adaptações ao treinamentos e competições também específicos por idade. E isso causa alterações no desempenho, pode ser para um melhor desempenho ou para um pior desempenho. Então, a gente tem que estar atento à idade do atleta para saber quais são essas diferentes respostas que a gente deve esperar.
Quanto aos estágios do desenvolvimento esportivo, a gente tem um estágio de iniciação que é em torno dos 6 aos 10 anos, são as crianças pré-púberes e tem o Turner, em geral, o Turner 1. Para a formação esportiva, a gente espera os adolescentes entre 11 e 14 anos, que estão na puberdade e, em geral, estão em Turner entre 2 e 4. Os adolescentes entre 15 e 18 anos já estão na especialização esportiva, são os pós-puberdade, e a gente já espera que eles tenham um Turner 5. Já os atletas com alto desenvolvimento são os atletas maiores de 19 anos, eles já atingiram a maturidade esquelética e o de Turner também, que é o Turner 5 é o último. Isso é o que a gente espera. Então, a gente tem que observar que alterações no Turner que não correspondem à idade do atleta, a gente deve prestar atenção e começar a investigar possíveis problemas que podem desencadear problemas no futuro também. Quanto aos fatores de risco, as lesões pré-existentes são são os principais fatores de risco para uma nova lesão por sobrecarga. Então, é a maior importância da avaliação pré-participação. Então, a gente investigar lesões pré-existentes e, principalmente, prevenir, né? Evitar que virem uma lesão no futuro. E o crescimento e as lesões fisárias e por sobrecarga estão diretamente relacionadas. Então, com o crescimento, a gente vai ter lesões diferentes da criança em relação ao adolescente. E isso é bom a gente estar atento. A especialização precoce dos atletas está relacionado ao treino intensivo e à especialização esportiva. Então, o treino de um esporte apenas pode desencadear lesões, pode ser um fator de risco. O sono, né, o tempo de recuperação também está muito relacionado, e isso amplifica os efeitos do microtrauma. Quer dizer, para a gente ter uma lesão por sobrecarga, a gente vai fazendo microtraumas de repetição, e o sono está diretamente relacionado. Então, lembrar que a criança precisa dormir em torno de 8 horas, e isso é o tempo de recuperação necessário do atleta mirim. Isso está descrito nas condutas da Academia Americana de Pediatras, da Sociedade Esportiva. E essas recomendações são muito importantes, tanto na infância quanto após a puberdade. Quanto aos fatores de risco ainda, a falta de força e recrutamento do quadril e tronco levam ao valgo dinâmico, que a gente tem falado, não é só o valgo dinâmico que é um fator de risco para lesões de joelho, como muitos artigos antigos comentavam, mas isso é um fator importante. Então, rotadores internos e adutores do quadril podem causar um excesso, né, de recrutamento, podem causar um colapso interno do joelho no plano frontal. E nas meninas, o valgo dinâmico foi identificado como o maior fator de risco para a lesão de cruzado anterior. Isso é um estudo que teve 73% de sensibilidade e 78% de especificidade. E para prevenção, lembrar que os programas de treinamento neuromuscular para core e quadril são fundamentais. Quanto à idade, é interessante a gente pensar que os pré-púberes são as crianças que têm mais tendência a ter lesões ósseas e traumáticas e ter maior flexibilidade. Já nos pubescentes, que são os adolescentes, as crianças que estão entrando na puberdade, a gente espera maior número de lesões de tecidos moles e por sobrecarga. E a densidade óssea já está começando a diminuir. E na puberdade, quanto maior a altura, a gente tem maior massa corporal, então maior os centros de massa. Isso vai levar, nos meninos, a um ciclo, que aqui está descrito como o maior centro de massa, maior massa corporal, vai ter maior testosterona, né, conforme o crescimento e a puberdade,
e vai ter um aumento de massa e força muscular. Então, esse aumento de massa corporal vai se traduzir em aumento de força muscular também, e massa muscular. E o controle e a estabilidade do core nos meninos vai ficar cada vez melhor com o aumento da massa e da força muscular. Já nas meninas, é um pouco diferente. Quando a gente tem a menina na puberdade, a gente também tem um aumento da massa corporal, mas alterações corporais relacionadas aos hormônios fazem com que diminua o controle neuromuscular e haja uma diminuição da estabilidade do core. Isso vai predispor a lesões e vai diminuir, essa diminuição da estabilidade do core vai levar a uma falta de força e recrutamento do tronco e do quadril, que a gente comentou que pode levar ao valgo dinâmico. Isso porque as meninas, elas têm concentração da massa, não só a massa magra, a massa muscular, mas ela vai ter toda uma diferenciação na época da puberdade do seu corpo, então vai mudar a conformação da gordura corporal, então vai crescer mama, vai ter diferença também na largura do quadril, e essas alterações fazem com que a menina, na puberdade, ela tenha esse menor controle muscular e essa diferença no recrutamento e na estabilidade do core. Aqui eu gosto de mostrar para vocês que quando a gente fala de especialização esportiva, a gente tem que lembrar que vários atletas de sucesso não se especializaram cedo. Por exemplo, eu gosto do Steph Curry, que é bem conhecido, que ele e o pai dele foram bons atletas do beisebol e na adolescência eles decidiram mudar, escolher um esporte, né? Porque eles treinavam beisebol e basquete, e na adolescência ele decidiu que ele ia ficar com o basquete. E lembrar que hoje ele também não é só um atleta de basquete. Nas horas vagas o hobby dele é o golfe. Karina, eu acho que o Jordan, né, ele foi jogar, não sei se ele chegou a jogar num time ou ele foi, pelo menos, jogar beisebol um tempo, não sei se eu estou confundindo se era ele, né? Sim, Então, o Jordan também. Você vê que acontece, né? Enfim, às vezes tem... Eles mudam de esporte, então você vê que eles têm realmente aquela formação de atleta bem completa, né? Isso que eu quero mostrar para quem está começando, que assim, não é questão de a gente especializar precocemente, vai levar um atleta a ser cada vez mais especialista e melhor naquele esporte. Não, quanto mais esportes o atleta treinar desde a infância, quanto menor for, mais habilidades ele vai adquirir, mais noção espacial e mais habilidade também de raciocínio. Se for pensar que um esporte individual é um tipo de raciocínio, esporte em quadra, esporte em grupo, é totalmente diferente o raciocínio para você chegar ao objetivo do esporte, né? Então, quanto mais esportes a criança pequena treinar, mais habilidades ela vai desenvolver. Karina, aqui já manda uma pergunta, se você quiser você pode responder no final da aula ou em algum momento. O que é core? Nem todos aqui são ortopedistas, nem todos são médicos do esporte, nós temos, enfim, nutricionistas, fisiologistas, enfim, fisioterapeutas, acho que psicólogos, então, enfim, o que é core? Se quiser explicar depois, mas em algum momento eu respondo. Eu vou falar na minha aula, tem uma parte que eu vou falar sobre core, então eu Perfeito. já responderei. Qualquer dúvida no final a gente responde também. Eu mostrei aqui a foto da Fabiana Moura, que a história dela também muito interessante, que ela treinava ginástica olímpica, sempre treinou, e aí por volta dos 16 anos, se não me engano, ela ficou muito grande para fazer barras paralelas, o pé dela batia no chão, não dava certo. E aí ela se decepcionou muito, porque ela treinou desde dos 9 anos até os 16 a ginástica artística, e aí ela falou, e agora? Aí o pai dela falou, vamos lá, vamos escolher outro esporte. Ele viu o atletismo e falou, vamos tentar, você é comprida, atletismo é interessante, e ela começou no atletismo. E aí ela virou esse monstro que ela é hoje, monstro no sentido bom, né? Essa grande atleta. Então, a especialização do atleta
está relacionada diretamente com as habilidades. Então, o atleta multiesporte melhora habilidades entre os esportes, ele tem um melhor desenvolvimento neuromuscular e, portanto, menor risco de estresse repetitivo e menor risco de lesão por sobrecarga. Quanto à especialização esportiva, quanto maior o volume e intensidade de treino, e maior a duração do treinamento desde baixa idade, a gente vai ter menos tempo livre, vai ter um treinamento físico com mais ênfase no desenvolvimento físico e a exclusão de outros esportes. Isso é característica da especialização. E para chegar nesse objetivo final, que é desenvolver habilidades atléticas em um esporte com a finalidade de aumentar a chance de chegar ao alto rendimento. E isso que predispõe às lesões por sobrecarga, porque esse tempo livre mínimo, quer dizer, menos tempo de recuperação, a duração de treino e frequência, volume e intensidade podem levar àqueles microtraumas que eu comentei, que é o principal fator para levar a uma lesão por sobrecarga. Então, quando a gente compara a especialização precoce com o programa multilateral, quer dizer, o atleta que não treina só um esporte, né? Então, quando a gente fala especialização precoce, é o atleta que treina um esporte desde cedo. O que ele vai ter? Ele vai ter uma rápida melhora no desempenho, um melhor desempenho entre os 15 e 16 anos, e vai ter uma inconsistência em competições, justamente porque o atleta, quando ele chega na puberdade, ele muda o corpo, ele muda a cabeça, e ele tá totalmente diferente de como ele era antes. Então, pode ser que nessa fase, é muito comum, né, que nessa fase ele mude também a sua performance nas competições. E por volta dos 18 anos, ocorrem muitas desistências. E também porque tem maior propensão a lesões pela adaptação forçada. Essas desistências por volta dos 18 anos já foi comprovado em estudos científicos que elas são as principais consequências das lesões nessas crianças entre 15 e 16 anos, que são os adolescentes, né? Já quando a gente fala de programa multilateral, então é aquela criança que treina vários esportes, né, que não tem um esporte que ele escolheu para competir, então ele está treinando habilidades de diversos esportes, o que ele vai ter? Uma melhora mais lenta no desempenho, um pico de desempenho aos 18 anos de idade, de amadurecimento físico e psicológico, e uma consistência do desempenho. Quer dizer, ele vai ter menos diferença entre competições, né? Não vai sentir tanto aquela alteração do corpo quando ele está na puberdade, e ele vai ter uma vida esportiva mais longa, com poucas lesões. Isso também já está comprovado. Iniciação, especialização e precocidade esportiva das modalidades. Aqui tem um quadro para a gente ter uma ideia de quando que começa essa iniciação esportiva e a especialização. Por exemplo, na ginástica artística, no masculino, entre 8 e 9 anos é a iniciação, no feminino, 6 e 8 anos. A especialização se dá com 14 e 15 anos nos meninos, mas nas meninas, olha como que é precoce, entre os 9 e 10 anos. Quando esses atletas vão para o alto rendimento, nos meninos eles estão entre 22 e 25 anos, já as meninas estão entre 14 e 18 anos. Olha que precoce mesmo, né? O nado sincronizado é semelhante à iniciação das meninas, a especialização entre 12 e 14 anos e o alto rendimento entre 19 e 23 anos. Você vê que é aquela tabela que eu mostrei, aquele gráfico do Tanner, né, da maturidade, é por volta dos 19 anos que o atleta vai para o alto rendimento. E na ginástica artística no feminino, não, aqui está 14 anos. Nos demais esportes, a gente vê que também tem essa tendência a ser depois dos 19 anos, quando o atleta já é mais maduro. Então, quando a gente fala de criança no esporte, tem esse pôster que foi publicado pelo Conselho de Atividade Física e Fitness, esse Banner e Council, e eles mostram aqui que 71% das crianças descontinuam o esporte por volta dos 13 anos. Isso foi um estudo feito nos Estados Unidos, tá? Então, eles consideram scholarship, que
que é a criança que se desenvolve no esporte e se destaca e recebe uma bolsa para fazer universidade. Então, mesmo nesse contexto dos Estados Unidos, 71% das crianças descontinuam o esporte após os 13 anos. Apenas 1% dos atletas consegue bolsa nos estudos na universidade, 3 a 11% competem no nível universitário, 3 a 5% dos atletas menores de 18 anos chegam ao nível profissional, e a recuperação deles já foi comprovada que deve ser em torno de 2 dias por semana para prevenção de lesões. E a diversificação esportiva e especialização tardia aumentam a chance de alcançar o objetivo no esporte e criam um hábito para toda a vida, como conclusão desse artigo. Quando a gente fala de incidência de lesões na criança, a gente vê que as meninas menores de 7 anos que se especializam no esporte têm maior risco de dor no joelho. Os estudos mostram que também não há evidência que a especialização no esporte é necessária antes da puberdade para o atleta de elite na maioria dos esportes. E nesse estudo, com atletas jovens, eles concluem que a especialização precoce é risco para lesão por sobrecarga independente do volume de treino. E a Academia Americana recomenda a especialização esportiva a partir do final da adolescência. Aqui é o Raí mostrando como ele faz propaganda para as crianças treinarem em diversos esportes. Ele até publicou um livro. Agora eu vou falar um pouquinho de fatores de risco. Então, eu estava comentando do valgo dinâmico sobre o recrutamento dos rotadores internos do quadril e adutores. Então, o valgo dinâmico seria mais ou menos essa postura aqui. Quando a criança cai no apoio monopodálico, ela tem essa inclinação do joelho para dentro e ela fica toda desequilibrada. Então, o recrutamento da musculatura, tanto do quadril, da coluna e do abdômen, não fica adequado. Isso leva a um maior risco de lesões, principalmente no joelho. Como seria a postura correta? Postura correta é quando está equilibrado esse centro de gravidade do corpo, que é o core, que eu tinha comentado antes. E essa musculatura recrutada do abdômen, da pelve e a musculatura lombar está permitindo que o atleta fique num apoio monopodálico equilibrado. Então, o joelho não está mais sobrecarregado, a parte interna do joelho não está sobrecarregada. E essa é uma postura adequada para que o atleta evite lesões. A perna está alinhada e a posição do joelho está sobre a ponta do pé. Então, como prevenção, o importante é a gente ter um treino de força do core, né, que é o centro de gravidade do corpo, esse eixo lombar, pelve, abdômen. Então, esse aqui é um exemplo perfeito de controle e estabilidade do core, que é a prancha. O treino pliométrico, então, esses 3 tipos de treino são fundamentais para a gente fazer a prevenção dos atletas para lesões por sobrecarga. Então, um é o treino de força, o outro é o treino pliométrico, são esses treinos de salto, como está mostrando na foto, e o feedback dos atletas sobre consciência corporal, que é para evitar o valgo dinâmico. Isso aqui, ó, o feedback parece bobagem, mas foi comprovado que esses 3 são os pilares para que a gente consiga prevenir lesões por sobrecarga. Então, se o atleta não tiver consciência do corpo dele, não tiver consciência de que ele está fazendo errado, ele não vai corrigir, e ele nem vai entender o que ele tem que corrigir. Então, tem até um programa de prevenção de lesões que mostra que eles fazem o treino filmando os atletas e depois sentam com os atletas e mostram como é que eles estão fazendo tá desenvolvendo o gesto esportivo, né? E isso é fundamental para que o atleta corrija e previna a lesão. Então, aqui está um exemplo de uma menina fazendo esse tipo de treino, né? Tem diversos jeitos de fazer, se não é o FIFA 11, né? Mas olha que interessante, tem vários tipos de treino de estabilização dessa musculatura que sustenta o centro de gravidade, né? Então, abdômen, pelve e costas.
Bom, com a lesão do adolescente no esporte, o que a gente tem? Uma lesão predispõe a novas lesões. Essa lesão leva a alterações no físico do atleta. Então, ele predispõe a lesões físicas, né? E psicológicas também, porque o atleta que estava acostumado a ganhar começa a ter lesão e acaba tendo problemas psicológicos. E isso gera um ciclo que acaba levando o atleta a sair do esporte. E isso mostra como é fundamental a multidisciplinaridade para tratar esse atleta. A gente tem que sempre ter o psicólogo, nutricionista, o técnico, preparador físico, todo mundo no mesmo caminho, junto com o atleta, para a gente conseguir o objetivo final, que é levar o atleta para o alto rendimento. E quanto às lesões por sobrecarga, agora a gente vai entrar nas lesões de fato. Então, essas lesões são chamadas de sobrecarga porque elas são causadas por um esforço repetitivo com carga submáxima no sistema musculoesquelético, sem repouso ou período de recuperação adequados, que permitiriam uma adaptação estrutural dos tecidos. Então, nessa faixa etária que já estão acontecendo adaptações com o crescimento, isso daqui vai levar uma chance maior de lesão por sobrecarga. Pode ocorrer na junção músculo-tendínea, no osso, na bursa, nas estruturas neurovasculares e na fise de crescimento. E na criança atleta, inclui lesões apofisárias e fraturas por estresse da fise, que é a zona de crescimento do osso. Quando a gente fala em risco de lesões por sobrecarga, a gente tem tanto os fatores intrínsecos do atleta quanto os fatores extrínsecos. Então, os intrínsecos são os desalinhamentos musculares, fraqueza muscular, desequilíbrio muscular, desalinhamento, desculpa, de postura, eu estou falando, não de músculo, desequilíbrio muscular, falta de flexibilidade, hipermobilidade, tanto um quanto o outro podem causar o risco aumentado para lesão, a massa corporal, a composição corporal, os fatores genéticos do atleta, fatores endócrinos, alterações menstruais e condições metabólicas. Já fatores extrínsecos estão mais relacionados a erro de treinamento, volume excessivo de treinamento, assim como intensidade, rápido incremento, mudança do tipo de treinamento, recuperação inadequada, a falha técnica, equipamento inadequado ou calçado, fatores psicológicos, condições ambientais e nutrição inadequada do atleta. Agora, quanto aos tipos de lesão por sobrecarga, nós temos a fratura por estresse, lesões por estresse, desculpa, aqui está errado, da placa de crescimento, apofisites, lesões traumáticas, espondilólise e lesões discais. Eu vou comentar um pouquinho de cada um, tá? E já vou explicar o que são esses nomes complicados. Lesões ligamentares, lesões meniscais, síndrome patelofemoral, lesões condrais e osteocondrais, lesões musculares e tendíneas, e lembrar que a jovem atleta também é um capítulo à parte quando a gente fala de lesões por sobrecarga. Quando a gente fala em fratura por estresse, essas fraturas estão relacionadas a déficits calórico-energéticos, quer dizer, o balanço energético negativo do atleta, um desbalanço no que ele ingere e o que ele gasta na atividade física. Também está relacionado à osteoporose no futuro. Alterações radiográficas podem aparecer em média após 2 semanas do início dos sintomas, que podem ser inespecíficos. O tratamento, em geral, é a retirada da carga, o uso de muletas ou cadeira de rodas e, se necessário, imobilização engessada. Claro que cada tipo de fratura por estresse tem um tratamento diferente, mas, em geral, é isso aqui. A fisioterapia é fundamental no tratamento. Quando a gente fala de fratura por estresse na criança, a gente tem que lembrar que, com a crescente participação no esporte competitivo em idade precoce, quer dizer, o atleta que é um esporte só, que ele tem especialização mais precoce, com o esqueleto imaturo, ele tem maior chance de ter aumento de intensidade e duração de treinos. E, por isso, pode ter a fratura por estresse. Uma coisa leva a outra.
eles estão todos relacionados. Quando a gente fala de fratura por estresse no adolescente, a gente pensa em quando o atleta está com um excesso de treinamento, ele pode ter uma alteração compensatória da marcha, porque está fadigado, ele teve uma fadiga muscular por sobrecarga, por excesso de treino, excesso de intensidade, e ele pode levar a alterações ósseas por sobrecarga, e essas alterações levam a uma remodelação óssea anormal, e isso pode causar a fratura por estresse. Quanto à localização da dor para alto risco de fratura por estresse, quando a gente pensa em coluna lombar, a gente vai lembrar da pars interarticulares, que é o principal local de fratura por estresse na coluna. Já no quadril, a gente vai pensar no colo femoral. No joelho, a gente já vai pensar na patela. Quando a gente pensa em dor na perna, que pode ter uma fratura por estresse, a gente vai lembrar da região anterior da tíbia. No tornozelo, a gente vai pensar mais no maléolo medial. No dorso do pé, a gente vai pensar no osso navicular. Na lateral do pé, é mais comum no quinto metatarso. E na região plantar do pé, é mais comum no sesamoide. Falando de fratura por estresse, a mais comum é a fratura por estresse da tíbia. Os fatores associados são o sexo feminino, a pronação excessiva do pé, o mau alinhamento dos membros inferiores, que seria um aumento de rotação externa e rotação interna do quadril. Eu acho que é rotação externa e rotação anterior, antiversão do quadril. Dor inicialmente no início da corrida, evolui para durante a corrida, e conforme vai piorando com o treinamento, ela vai se tornando constante e incapacitante, e não depende mais se está treinando ou se não está treinando, a dor é constante. Ela vai evoluindo. E a dor inicialmente é o repouso, a dor inicialmente, ela não, o atleta não sente dor ao repouso, e quando a dor já está sentindo até no repouso, é mais comum ter uma fratura por estresse. A gente já deve pensar num quadro mais com a fratura no exame, né? Aqui é para lembrar que fratura por estresse não é só o raio-x mostrando um traço de fratura. Quando a gente tem uma dor, por exemplo, que está no início da corrida ou que já evoluiu durante o treino, a gente pode ter uma imagem no raio-x como essa aqui. Esse é um raio-x mostrando que não tem nenhum traço de fratura na tíbia, mas quando a gente faz a ressonância, a gente vê um edema nos tecidos em volta do osso e na medular óssea. Então, isso daí já é considerado fratura por estresse. Olha aqui, a medula óssea como que está edemaciada, cheia de líquido. Aqui uma atleta mostrando como ela cai no apoio monopodálico. Então, é aquele exemplo de valgo dinâmico que concentra a carga na região medial do joelho. E aqui é o raio-x dela, com uma fratura por estresse, já com uma remodelação óssea ao raio-x, mostra que já tem um tempo que ela tem essa fratura por estresse. Aqui é um exemplo de um atleta bem-sucedido que teve uma fratura por estresse na cabeça humeral, na zona de crescimento, e não sei se vocês estão reconhecendo, mas esse aqui é o atleta Arthur Zanetti. Ele continuou treinando, e depois, quando ele não conseguia mais levantar o braço, ele procurou o Dr. Beno, e aí ele viu que ele estava com uma fratura por estresse, mas ele estava treinando já há muito tempo. Para ter esse traço de fratura aqui, é porque o problema já tinha bastante tempo. E aqui é o exame físico dele. Ele tinha dificuldade para movimentar, para treinar, mas ele conseguia o arco de movimento completo. Quer dizer, não é porque tem fratura que o atleta fica com um membro imobilizado, né, sem conseguir movimentar. Eles podem continuar treinando por bastante tempo e ter um raio-x como esse. Quanto às lesões por estresse da placa de crescimento, elas ocorrem em crianças e adolescentes, e a incidência é maior que lesões ligamentares e luxações.
aparecem a radiografia com alargamento e irregularidade da fise de crescimento, com uma esclerose metafisária. Esclerose é aquela que eu mostrei no raio-x, que é uma alteração, eu vou mostrar num outro raio-x, para lembrar como é que o osso, né? O osso da criança é assim, tem a cartilagem articular, tem a epífise, tem a fise, que é a zona de crescimento, e tem a diáfise. Já o osso do adulto, ele só tem a epífise e a diáfise. A localização da lesão por estresse está relacionada ao esporte que pratica. Então, o ombro em atletas arremessadores ou tenistas, o punho em atletas de ginástica artística é o que é mais comum, mas pode estar relacionado também a esportes não muito comuns. Os tratamentos, em geral, a gente faz um repouso de 3 a 6 semanas de atividade, fazendo a fisioterapia e, em alguns casos, a imobilização ou retirada da carga. Aqui, para ver como é que funciona na ressonância magnética, aqui a gente tem a placa de crescimento, né? Que é essa zona de crescimento do osso, e tem uma zona de calcificação provisória, é bem vascularizada, essa região é a metáfise bem vascularizada, a cartilagem hialina fica aqui embaixo, e logo em cima da cartilagem hialina a gente tem uma fise secundária. E aí, para mostrar que essa zona é uma zona frágil do osso, por isso que é a maior predisposição de lesões na placa de crescimento do que lesões ligamentares no atleta jovem, na criança e no adolescente. Quando a gente fala de lesões na coluna, ficou ruim aqui, 20 a 30% dos atletas adolescentes têm dor lombar. Dessas dores lombares, as mais prevalentes é um trauma da musculatura, como contratura, distensão e contusões musculares. Não é o mais comum a gente pensar na fratura por estresse, mas a segunda causa na coluna lombar é a espondilólise, a espondilolistese, não a espondilólise. Aqui a gente mostra uma imagem que é a pars articulares, essa zona que eu comentei que é a região que tem mais fratura por estresse na coluna, e isso aqui, essa imagem aqui mostra uma diminuição da densidade do osso, que já é a fratura por estresse, diferente a outra pars do nível acima, e essa daqui que tem uma zona de menor densidade. Essa é a fratura por estresse, a espondilólise. A coluna torácica mais comum é a doença de Scheuermann, não é a espondilólise. E geralmente está relacionado ao estirão. Então, nos adolescentes, né, a doença de Scheuermann é mais comum nos adolescentes. Quando a gente fala de punho, relacionado ao punho do ginasta, a sobrecarga repetitiva, a fise, desencadeia a lesão da placa de crescimento do rádio distal. E, normalmente, os sintomas aparecem de um lado só. No raio-x, costuma mostrar alterações bilaterais. Então, quando o ginasta ele reclama de dor e você vai fazer um raio-x, já pode pedir dos dois lados para a gente avaliar. E essas são as alterações que a gente costuma ver no punho do ginasta que treina, várias vezes por dia, é aquele ginasta que está nível competitivo, né? Várias vezes por semana, né? Aqui na zona de crescimento a gente vê um alargamento, vê uma alteração com esclerose, esclerose subcondral. Então, esse alargamento mostra que está tendo microtraumas na fise de crescimento. E essas alterações, que costumam ser bilaterais, mas costumam incomodar um lado do atleta, elas cessam quando a gente tira o atleta do treino, mas elas reativam quando o atleta volta a treinar com aquela intensidade. E ela predispõe ao fechamento precoce da fise e a deformidade do punho em una plus, que é um tipo de deformidade que causa problemas no futuro. Quando a gente fala de apofisite, a apofisite
também uma lesão por sobrecarga e gerada por microtraumas. E esses microtraumas são agora na região da apófise de crescimento, né? Na apófise, que é a região que está com inserção tendínea. E 15% das lesões por sobrecarga ocorrem nessa região de apófise, nos adolescentes. No raio-x também aparece aquela fragmentação, aquele colapso e esclerose que a gente viu no raio-x do punho, por exemplo, só que na região da apófise de crescimento, na apófise do osso. E aonde que a gente tem a apófise? Aqui está dos membros inferiores, que são mais comuns as lesões. Então, a gente tem no joelho, no polo inferior da patela, na tuberosidade anterior da tíbia. Então, cada uma tem seu nome. No polo inferior da patela, chama Cindy Larsen Johnson. Na tuberosidade anterior da tíbia, o Osguttilater, que é uma das mais comuns. No calcâneo, a gente tem na tuberosidade do calcâneo, que é a doença de Sever, e do quinto metatarso, na base do quinto metatarso, que também é muito comum. Na cristelica a gente pode ter em várias localizações, então na espinha ilíaca antero superior, na espinha ilíaca antero inferior, a gente pode ter na tuberosidade esquiática, no trocânter menor, no trocânter maior e no na sínfise púbica. Então são os locais que são mais comuns nos membros inferiores. Para a gente começar falando de apofisite, a gente deve lembrar o Osguttilater que é a mais comum, né, uma das mais comuns, e ela ocorre em 1/4 dos casos, a metade dos casos, bilateralmente. Esse daqui é o exame físico, quando a gente palpa a tuberosidade anterior da tíbia, o atleta vai sentir bastante dor e vai localizar a dor que ele vem sentindo durante os treinos. E essa região é a inserção do ligamento patelar, né? Por isso que é uma apofisite, e ela pode estar aumentada de tamanho, então o atleta às vezes nem está reclamando da dor, mas reclama de um aumento de volume nessa região. É mais comum nos meninos entre 11 a 15 anos, e é uma lesão por sobrecarga e tração na inserção tibial do ligamento patelar, ou tendão patelar. As atividades que envolvem a contração do quadríceps são as atividades que mais predispõem. E o quadro clínico costuma ser uma dor na face anterior do joelho, sem limitação do arco de movimento, e um aumento de volume com uma saliência na fase tardia. E o tratamento, em geral, é não cirúrgico, com repouso, fisioterapia e alongamento dos isquiotibiais, associado à analgesia. Nessa região, a gente não indica infiltração, justamente porque tem inserção do tendão patelar, ligamento patelar. Aqui são imagens de Osguttilater também com essas alterações de remodelação óssea. Esse é o raio-x, aqui está a ressonância, que pode até ter um traço de fratura, olha, quando a gente vê, parece que tem um fragmento solto, né? E aqui, isso aqui é em T1, e em T2, olha como é que fica, quase não se vê, né? Outra apofisite comum também é a Cindy Larsen Johnson, que é a apofisite do polo inferior da patela, que é mais comum dos 10 aos 15 anos, e também também ocorre por sobrecarga do mecanismo extensor. Lembrar que esses dois são relacionados a esporte que tem muito salto, então é bem comum no basquete, no atletismo, no vôlei. Muita gente futsal, né? Muito menino de futsal aí, 13, 14 anos. Futsal é mais salto, mas o apoio monopodálico também aumenta a sobrecarga nessa região. Então, por isso o chute, né, o futsal tem o chute mais intenso, né? Agora a gente vai falar um pouquinho de apofisite do pé, a doença de Sever, que também é muito comum, mas veja que a faixa etária é mais em crianças menores, a partir dos 5 anos até os 11 anos, diferente das outras que a gente comentou, que é mais na época da adolescência. E ocorre bilateralmente 60% dos casos, maioria em meninos, 72%. Então,
pensar em, quando tem um atleta com dor na sola do pé, menino, está nessa faixa etária, a gente não pode esquecer da doença de Sever. É muito comum em atletas de basquete, futebol e corrida, e está relacionada diretamente à pisada e ao tipo de calçado. E o tratamento também, em geral, é retirada da carga, não precisa imobilizar na maioria das vezes, e dura entre 3 a 6 semanas o afastamento do esporte, mas não, o atleta não fica parado nesse tempo. Lembrar que na medicina esportiva o atleta vai fazer fisioterapia e vai continuar treinando o que ele puder treinar sem sobrecarregar o pé. Então, o repouso, a fisioterapia com analgesia, alongamento do complexo gastrocnêmio sóleo, a elevação e o amortecimento dessa zona. Então, como está muito relacionado ao calçado, também no futsal, como o Paulo falou, o tênis ele não tem muito amortecimento, então a gente pode colocar uma palmilha de silicone para ajudar a melhorar o amortecimento. Isso quando o atleta vai retornar à sua atividade física. E lembrar que, como é uma lesão por sobrecarga, a gente tem que tentar identificar os fatores que desencadearam essa lesão. Aqui está uma radiografia do calcâneo, aqui a gente vê bem como se fosse um traço de fratura na zona da apófise do calcâneo, né? E aqui, ó, já essa mesma imagem, né, essa imagem inicial, e essa aqui já o remodelamento ósseo que ocorreu depois do tratamento. Aqui é a ressonância magnética, como é que fica essa apófise do calcâneo, ela fica bem edemaciada, né, com esse hipersinal, que demonstra que tem essa sobrecarga na região. E olha aqui para vocês verem como é uma apófise de crescimento, né, olha o tendão calcâneo, onde insere. Então, ele traciona essa região e fragiliza, permitindo a lesão por sobrecarga. Agora vamos falar de osteocondrite dissecante do joelho, porque, nossa, tem muita coisa e eu estou falando muito, né? Vamos falar que a osteocondrite dissecante do joelho é uma doença de origem multifatorial, de etiologia multifatorial. Então, não é só o trauma, mas o trauma, a hereditariedade e a isquemia estão relacionados. Dá muito mais em meninos, como eu falei no começo da aula, são 3 meninos para uma menina. E é mais comum em menores de 12 anos. É uma doença rara e acontece em 75% dos casos na borda lateral do côndilo medial. Esse é o côndilo medial, e olha só, essa zona que a gente vê aqui parece uma mordida de rato, né? Parece uma retirada de um fragmento ósseo. Esse é o raio-x característico da osteocondrite dissecante do joelho. E o quadro clínico pode ser normalmente uma dor intermitente e inespecífica, quer dizer, ela pode aparecer durante o esporte, pode parar, pode voltar quando o atleta está correndo ou andando. Está relacionada à atrofia muscular, porque o atleta começa a mancar pela dor. Pode ter bloqueio articular, quando tem um fragmento, ele se solta e fica um corpo livre na articulação. Pode dar crepitação também, mas não é o mais comum. Dor à palpação do côndilo femoral medial pode estar presente no exame físico com o joelho a 90 graus. Então, quando a gente flete o joelho, a gente palpa o côndilo femoral medial e o atleta pode referir dor. Mas o teste específico é a manobra de Wilson, quando a gente faz uma flexão com rotação interna da tíbia mais a extensão. Então, durante os 30 graus da extensão, o atleta quando a gente faz essa manobra, o atleta sente dor a 30 graus de extensão. E quando a gente estende, o atleta sente um alívio. Isso está relacionado com a lesão osteocondral. Então, a gente tem que pensar, quando a gente faz essa manobra, que pode ser uma osteocondrite dissecante. O tratamento, aqui eu não quis entrar muito em detalhes do tratamento, mas assim, quando a gente descobre precocemente, essa é a importância da gente pensar nas lesões que podem acontecer, porque quanto mais precoce o tratamento, mais chance de o atleta ter um bom prognóstico. E em alguns casos, quando tem esse fragmento, corpo livre, articular, e uma lesão grande, a gente trata cirurgicamente. Então, muitos casos de osteocondrite, a gente tem que encaminhar para o especialista em joelho. Agora, falar um pouquinho de osteocondrite dissecante do capítulo, que é outro tipo
de lesão do adolescente, que dá dor e limitação funcional no membro dominante. E os sintomas mecânicos e progressivos, quer dizer, o sintoma no gesto esportivo, quando o atleta vai arremessar em geral, e eles vão sendo progressivos. Começa com uma dorzinha insidiosa que vai piorando com o tempo, com as semanas. E o raio-x a gente também vê essa esclerose subcondral e radiolucência, quer dizer, uma imagem mais clara em volta do capítulo, que pode evoluir para soltura e fragmentação, assim como a osteocondrite dissecante do joelho. Esse é o famoso cotovelo da liga mirim. É mais comum no beisebol, no softball, mas também pode acontecer em outros esportes. Você vê muito isso no Brasil, Karina? Osteocondrite dissecante do joelho, eu já operei alguns, assim, por incrível que pareça, semana passada passou uma menina comigo que eu operei faz 8 anos. Agora, de cotovelo, eu não me recordo de ter visto, né? Porque está muito associada com beisebol, softball, que a gente não tem aqui, né? Então, é bem pouco frequente, né? Do capítulo. É pouco frequente, mas como eu faço ombro e cotovelo, eu já peguei vários Acaba atletas de beisebol, chegando. softball, e Eu acho não que eu só de tênis tratei... também. Eu tratei, acho que Atleta aí no mirim de 7, tênis. talvez alguém do Centro Olímpico, mas há bastante tempo. Eu acho que você falou, você acaba direcionando mais, né? Eu tenho visto pouco. Mas felizmente a maioria dos atletas que eu vi foram atletas, a maioria foi atleta que não tinha esse fragmento, então em geral o tratamento foi clínico mesmo, foi não cirúrgico. E lembrar que a faixa etária essa doença é de 9 a 16 anos, ocorre mais nos pré-adolescentes. E também por traumas repetitivos com cotovelo em valgo, quer dizer, o movimento do arremesso, né? O aumento da pressão na cabeça do rádio sobre o capítulo gera essa fragilidade nessa região e, por microtraumas, vai levando essa imagem. Aqui é uma ressonância, porque no raio-x estava difícil de visualizar, então eu mostrei só a ressonância, que também a imagem é semelhante, como se tivesse uma mordidinha de rato aqui na região do capítulo. A gente fala de lesão como se fosse um saco abocado, que tira um pedacinho, né? E essa região, ela tem a falha da cartilagem e fica com líquido dentro, por isso que ela fica radiolucente, né? É radiolucente, não, com hipersinal na ressonância. E o tratamento, em geral, também é conservador nos casos iniciais, mas em alguns casos o tratamento também é cirúrgico. Em casos de tratamento cirúrgico, a gente resseca o fragmento, a gente coloca, pode fazer transplante de cartilagem autólogo ou heterólogo, e, em geral, quando tratado precocemente, tem bom resultado. Agora a gente vai falar um pouquinho de fratura, que eu sei que o tempo está acabando. Lembrar da imagem do osso imaturo. E aproximadamente 35% das fraturas em crianças são fisárias, então está nessa zona de crescimento, que é a zona mais frágil do osso na criança. Nos membros inferiores são mais comuns no tornozelo, no fêmur distal e na tíbia proximal. Lembrar a classificação de Salter-Harris, os tipos de fratura, que o S é a separação da placa de crescimento, o método mnemônico que eu coloquei aqui, que eu gosto dessa imagem, que é o SAULTER, quer dizer, o S é a separação da zona de crescimento, que é a fratura mais simples, que é o grau 1, que é a mais tranquila. O grau 2, que é o A de Above Growth Plate, que é essa separação acima da placa de crescimento, né? O L é abaixo da placa de crescimento, que é o grau 3. Você vê que conforme a gente vai avançando, vai ficando mais grave o tipo de fratura, porque aqui a zona de crescimento está íntegra, né? Tem só um fragmento da metáfise. Aqui no grau 3, a gente já tem uma fratura na zona de crescimento. Já no grau 4, a gente tem essa fratura na zona de crescimento e mais um fragmento da metáfise. E no grau 5 é a mais grave que tem, que é uma fratura por compressão. Ele coloca como apagamento, né, para fazer o método mnemônico, porque no raio-x é uma compressão, achatamento da zona de crescimento, que ela normalmente costuma ser larga. Então, esse apagamento ocorre pela essa compressão, que é o tipo de trauma também que leva. A incidência de fraturas na criança, nos meninos,
por temporada, quer dizer, por 1.000 exposições esportivas, tanto treino quanto jogos. Então, nos meninos, a gente vê que no futebol não, na luta, né, esporte individual tem mais prevalência. E nas meninas, olha só, é o basquete. E no futebol, tá bem parecido aqui, não apareceu o amarelinho. O que era o amarelinho era ginástica artística nas meninas, e nos meninos é que o futebol... Nossa, acho que está aparecendo... Não apareceu a legenda aqui. Eu configurei em outro computador e ficou diferente. Mas só para lembrar, então, que nos meninos o mais prevalente são os esportes de luta, o futebol fica abaixo, e nas meninas é o basquete e depois a ginástica artística. As lesões no joelho. Vamos falar de lesões no joelho. 1/3 das lesões esportivas do jovem atleta acontece em joelho, e a dor no joelho não tratada no jovem atleta pode levar a um desequilíbrio no balanço dinâmico no adulto e um risco aumentado de osteoartrose. Por isso que é importante a gente identificar, quanto mais precoce, melhor o prognóstico do atleta. E estudos comprovam a influência da especialização precoce no risco de dor patelofemoral no jumper's knee e osgood lateral em adolescentes. Então, quando a gente fala de lesão no joelho, a gente lembra sempre de lesão do cruzado anterior, porque é a lesão mais comum no futebol, e é crescente em jovens atletas, 2,3% ao ano. E 71% das lesões de cruzado anterior do esqueleto imaturo são sem contato, não é por trauma direto. Por exemplo, na NBA, o aumento da flexão lateral do tronco em atletas femininos está relacionado à lesão de LCA nas atletas adolescentes. E as lesões associadas incomuns no adulto podem estar associadas na criança, que são fratura da eminência tibial e o desenvolvimento da patela. Então, no adulto, a gente nem vê esse tipo de lesão, mas na criança, elas podem estar associadas. E um sinal de risco para lesão de LCA é a hemartrose e um bloqueio articular. A gente tem a hemartrose na criança em 47% só dos pré-adolescentes, sendo que no adulto é muito mais comum, né? Quase todas as lesões de cruzado anterior têm hemartrose. E nos adolescentes é mais prevalente, 65% dos adolescentes têm hemartrose quando tem uma lesão do LCA. Lembrar que quanto mais precoce o tratamento, melhor, porque 10 anos após uma lesão de cruzado anterior, na criança, o adulto pode desenvolver sinais e sintomas de osteoartrose. Então, são 10 anos só, é pouco tempo. Por isso, o Comitê Olímpico Internacional fez esse guideline aqui, em 2018, que fala sobre prevenção, acompanhamento e tratamento dos atletas, e também explica sobre tipos de tratamento cirúrgico, quando indicar. É muito interessante. E aqui, para lembrar que o mais importante é a prevenção, porque a gente tem que evitar que o atleta tenha esse tipo de lesão, porque uma lesão de cruzado anterior na infância, num atleta que tem grandes chances de ser atleta de elite no futuro, pode acabar com a carreira do atleta. Então, o que a gente faz? O mais importante é a prevenção. Aqui está fotos das meninas praticando o FIFA 11+, que é o programa de prevenção que está descrito nesse consenso. E aqui, para lembrar uma imagem, olha, essa aqui é uma imagem do esqueleto imaturo, né? De uma ressonância de joelho de esqueleto imaturo. E aqui, olha, para lembrar que o menisco é muito vascularizado no joelho da criança. E isso aqui, ó, é um vaso, não é uma lesão. Então, as particularidades do joelho da criança, a gente tem que ter uma ideia de quando a gente for investigar uma lesão e principalmente para indicar tratamento, né? Então, quanto à lesão meniscal, 40% das hemartroses em crianças tem lesão meniscal associada. Você vê que lesão meniscal e cruzado anterior pode ter hemartrose. O reparo artroscópico em lesão meniscal de crianças tem mostrado de 66% a 100% de bons resultados. Quer dizer, lembrar que ressecar o menisco na criança é uma coisa que a gente vai causar um dano para o resto da vida dele. Então, a tendência hoje é o reparo meniscal.
Os estudos recentes mostram a diferença no reparo meniscal das crianças em relação aos adultos. Então, 80% dos reparos na zona avascular, que é a zona que normalmente não tem bom prognóstico no adulto, permanecem assintomáticas em 2 anos na criança. Quer dizer, o bom prognóstico é independente da zona a zona do menisco, se é vascular ou avascular. E eu vou falar um pouquinho disso depois. O retorno ao esporte após sutura meniscal acontece por volta de 6 meses. Então, olha como que o atleta fica parado e o tratamento tem que ser quanto mais precoce, melhor prognóstico. A meniscectomia em crianças após 5 anos mostra que 25% das crianças são assintomáticas e 80% têm alterações de início de osteoartrose ao raio-x, nesse trabalho de 1986. E falando em particularidades das crianças, eu não posso deixar de falar de menisco discoide, que é um menisco que é uma alteração do menisco que presente em 3 a 5% da população geral, é mais comum em asiáticos, né, orientais, é mais comum no menisco lateral, e 20% ocorre bilateralmente. Essas alterações ocorrem por diminuição e alteração na orientação das fibras de colágeno, que gera uma degeneração mucoide. Então, ela é multifatorial e ela se apresenta na imagem, na ressonância, como um menisco que ocupa todo o platô. Esse é o tipo de menisco discoide, diferente do menisco normal, que é em forma de C. É uma anomalia congênita e genética, e é relacionado ao snapping knee, que é o joelho que faz estalo. E lembrar que a lesão meniscal, a lesão do menisco discoide, ela pode ocorrer, em alguns tipos, são vários tipos de menisco discoide, então o tratamento que a gente preconiza é avaliar cada caso, né? Não é porque tem menisco discoide que é cirúrgico, a gente avalia e faz o acompanhamento com o especialista. Outra lesão que é muito prevalente nos adolescentes é a luxação patelofemoral. Aqui está uma imagem da patela e a lesão do ligamento patelofemoral. E a causa mais comum de hemartrose em joelho no jovem atleta, que é a luxação da patela. Lembrar que é diferente do adulto, né? 71% tem recorrência, né? E na criança, a lesão ligamentar ocorre na inserção patelar, e no adulto ocorre na inserção femoral, é diferente. Outra particularidade da criança, e mais comum lateral pela obliquidade femoral. Então, mais comum acontecer do lado lateral. E aqui, um raio-x mostrando a patela luxada, subluxada, e aqui a patela normal, aqui que está encaixada no sulco. Na tróclea, né? Outra lesão incomum na criança é o desenvolvimento patelar. Incomum e é que ocorre só em criança, que é essa imagem aqui no raio-x, que dá seta, que mostra uma alteração no polo inferior da patela, que quando a gente vê na ressonância, a gente vê o edema importante e a alteração aqui no contorno, que é o periósteo da patela. Esse é o desenvolvimento. Essa é uma lesão que é bem comum e pode estar relacionada com a lesão do cruzado anterior, como eu já tinha comentado. Agora vamos falar um pouquinho de tendinite patelar. Na tendinite patelar é uma lesão mais prevalente no atleta e ela ocorre no apoio do salto, que é um movimento de desaceleração, quando o atleta aterriza. Então, é mais relacionado com esportes de salto. Então, muito relacionado com o basquete, o vôlei, o atletismo. É chamado de jumper's knee. E ocorre por micro ou pequenas lesões no tendão patelar. Aqui mostra na imagem da ressonância uma patela, a inserção do ligamento patelar e essa alteração com hipersinal, tanto na patela quanto na inserção do tendão. Ocorre mais no sexo masculino e é mais comum no vôlei, no basquete, no salto altura e distância. 26% são achados de exame em jovens atletas assintomáticos.
E no basquete foi feito um estudo que fizeram ressonância nos atletas de alguns times na competição e viram que 30% tinha alterações no ligamento patelar e eram assintomáticos, relacionado ao volume de treino e frequência, como qualquer lesão de sobrecarga. E tem uma classificação específica, que é a classificação de Blasina, mas eu não vou entrar em detalhes, porque senão eu não consigo terminar o assunto aqui de lesões por sobrecarga. Vou falar um pouquinho de entorse de tornozelo, que é muito comum no atleta jovem, que já não é uma lesão por sobrecarga, né? Acontece em atletas adolescentes que tem maior incidência do que em atletas universitários, 2/3 dos adolescentes. Metade dos casos é bilateral, sexo feminino tem mais prevalência do que no sexo masculino, 2:1, e o basquete é o esporte mais incidente. 66% dos entorses de tornozelo tem lesão do fíbulo talar anterior, e 20% tem lesão de 2 ligamentos, fíbulo talar anterior e fíbulo calcâneo. É uma lesão mecânica e funcional, relacionada à alteração do controle de tronco, fraqueza dos músculos da perna e déficit de propriocepção. Quando a gente fala em lesão, em entorse de tornozelo, o fundamental é a gente lembrar que quando a gente pega o primeiro entorse, a gente vai definir o futuro do atleta de acordo com o que a gente vai, com o tratamento que a gente vai propor para o atleta. Então, se a gente não tratar direito o primeiro entorse, o atleta vai ter entorses repetidos e isso pode prejudicar a carreira dele no futuro. Por isso que é fundamental a gente saber tratar o entorse de tornozelo na criança e no adolescente. Agora a gente fala um pouquinho de lesões do ombro e de cotovelo. 11% das lesões do jovem atleta ocorrem no ombro, 30% das lesões do atleta adolescente arremessador estão no ombro. As causas mais comuns de dor no ombro no jovem atleta são o ombro do atleta da liga mirim e as alterações de déficit de rotação interna, que é o GIRD, que a gente fala. A luxação do ombro tem uma incidência alta também no jovem atleta, 9,7% das lesões em participações esportivas. 60% ocorrem no treino e 40% em competições. E os meninos têm mais luxação do ombro do que as meninas. Os meninos têm isso também nos esportes mais prevalentes no futebol americano, na luta olímpica, no basquete e no beisebol. E as meninas, mais comum no hóquei, na ginástica artística, no basquete e no vôlei. 23% das lesões no ombro são luxações, e a maioria ocorre por contato, não esporte de contato, mas por contato, 68%, trauma direto, né? Menos de 2% em menores de 10 anos, então não é tão comum em crianças, é mais comum em adolescentes. E a recorrência em adolescentes é alta, 70% a 95% dos casos. Aqui é a imagem da luxação anterior e a luxação posterior, e o ombro normal. Não vou entrar em detalhes também sobre a luxação de ombro, mas a mesma coisa da lesão de tornozelo. Quanto mais precoce a gente tratar, então a primeira luxação, a gente tem que dar um tratamento mais assertivo, porque se a gente não acompanhar esse atleta e ele tiver novas lesões, né, novas luxações, a gente vai também causar um dano no futuro, porque cada luxação que ele tiver, ele pode ter uma nova lesão condral, uma nova lesão ligamentar, e isso prejudicar o atleta no futuro. Pode fazer ele largar do esporte. Falando em jovem atleta, lembrar que as adolescentes e as pré-adolescentes têm essa diferença na composição corporal, e de acordo com a modalidade e a época da puberdade, ela pode desenvolver distúrbios alimentares e tudo associado ao excesso de treino. A gente pode ter uma alteração hormonal, que é mais comum a amenorreia, e fraturas por estresse associadas. Então, a gente não pode esquecer que, principalmente a atleta adolescente e pré-adolescente, são as que mais têm a predisposição para esse tipo de lesão, é o REDS, né?
período de descanso insatisfatório e sono, e podem levar a esse tipo de lesão e levar que é a fratura por estresse, né? E aumenta a tendência de osteoporose no futuro, porque altera também a densidade óssea nessa fase. Então, é fundamental a gente não esquecer que o tratamento é importante a avaliação multidisciplinar. Então, o atleta acompanhar com muitos profissionais, né? Não só com o médico do esporte, mas com o ginecologista, com o psicólogo, com a nutricionista, porque está tudo relacionado. Não é só a fratura por estresse que a gente deve tratar, e sim todas essas alterações, desde hormonais e, claro, o técnico e o preparador físico devem estar cientes e a gente tem que tentar chegar a gente tem que tentar entender o que levou essa atleta até essas alterações. Lembrar que no nosso ambulatório a gente coloca essa foto da imagem corporal, que é um esquema que a gente pede para o atleta escolher onde que ele está localizado. Isso a gente vê se o atleta acha que ele está fraco, se ele está forte. Tem atleta que está super musculoso e escolhe que ele está gordinho. Então, essa consciência que o próprio atleta tem de sua imagem corporal é muito importante para a gente tentar entender o que está acontecendo com ele e identificar possíveis burnouts do atleta. Então, sobrecarga de treino, o técnico ou os pais dizendo que ele não está adequado para o treino, por exemplo, ele está gordinho, ele está precisando fortalecer mais. Então, essa imagem que o atleta faz de si mesmo é muito importante. Por isso que a gente tem essa página no nosso prontuário no ambulatório. E aqui é eu não sei como que tá, a gente está de tempo, né, Paulo? Acho que já está estourando. Precisamos encerrar, tá? Porque senão tinha até pergunta aqui, a gente pode dividir, deixar para uma outra aula. Normalmente a gente faz 1 hora de aula, já estamos meio de 15, sem pandemia, o pessoal acaba, enfim. É isso aí. Eu estava falando de artigos interessantes de revisão sistemática que apareceram recentemente, mas que mostram que o fundamental é prevenção, né, para lesão por sobrecarga na criança e no adolescente, para que você não tenha um atleta que saia do esporte antes de completar a maturidade. Então, o FIFA 11+, é o principal programa de prevenção, que mostra que é eficaz. Então, ele diminui em 64% lesões de LCA em atletas da primeira divisão do futebol. E eu vou falar a conclusão, que são as mensagens que a gente deve lembrar quando a gente fala em atleta, criança e adolescente. Que a participação dos jovens em esportes gera benefício de saúde, bem-estar, e a especialização esportiva mostra uma tendência que está crescendo. Lembrar que as lesões de sobrecarga são comuns em jovens e a base do tratamento em geral é a restrição da atividade temporariamente. E essa lesão prévia pode predispor a novas lesões. Então, o principal tratamento é a prevenção. E aí são os dados que eu peguei desse outro artigo, que então diminui o risco de lesão se você fizer a prevenção. Então, tem vários programas de prevenção, não só o do FIFA 11+, mas eles são bem sucedidos evitando lesão no atleta criança e adolescente. E essas lesões podem comprometer o desenvolvimento do potencial esportivo do jovem atleta. Isso reduz as chances de sucesso no futuro e a chance de o atleta virar um atleta de elite. Então, leva a mais desistência. Por isso que a especialização precoce causa mais risco e merece maior cuidado de toda a equipe multidisciplinar. E o médico do esporte tem que estar atento para todas essas particularidades no manejo do jovem atleta. E lembrar que a gente quer que essas crianças, passando com a gente, elas virem um atleta que viraram no futuro, que esses atletas viraram também. Então, o médico do esporte, ele tem que ajudar o atleta a chegar ao seu objetivo e não pode interferir. Obrigada. Perfeito, Karina. Como sempre, uma aula excelente. Eu acho que a gente podia abrir para perguntas. Talvez a gente dividir essa aula em 2 vezes, a gente conseguiria discutir. Acho que tem bastante coisa. Então, uma próxima vez a gente faz uma parte inicial, mais introduzindo o assunto, clínica, e depois a parte mais ortopédica aqui. Eu não vou abrir para perguntas pelo adiantado da hora, tá? Eu acho que assim, excelente. Tinha uma pergunta da Maíta que a gente volta a discutir quando falar de Red S. Mas excelente, queria agradecer como sempre, suas aulas super completas, super atualizadas.
Muito obrigado aí pela participação, agradeço a todos. Terça-feira que vem, 11 horas, estamos aqui de novo. Karina, muito obrigado, viu? Obrigada. Tchau. Pessoal, boa semana a todos. Um abraço. Ótimo.